Olá meu rapaz ou garota que caiu nesse vídeo, este maravilhoso vídeo de Delphi, que vai ensinar a você a criar uma calculadora. Bom, se você ainda não sabe, eu sou Otavino Mota. Então pessoal, eu vou criar aqui uma calculadora e nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com eventos, com componentes, com gambiarras, com técnicas aprimoradas que vocês podem utilizar para economizar tempo e alavancar o desenvolvimento. Então, essa aulinha de Delphi, nós vamos iniciar um novo projeto para iniciar a nossa criação de uma calculadora. Vou tentar ser breve para que tenhamos sucesso nessa aula. Então vamos aqui, ó, File New Application. Nós vamos selecionar a opção aqui, eu estou com o Delphi XE4, mas pode ser qualquer Delphi, tá? O que eu vou ensinar aqui não depende da versão do Delphi e apenas do Delphi em si. Aqui eu vou pegar, por exemplo, VCL Forms Application, aqui, mas pode ser qualquer um que utilize formulários. Então vejam bem, criei o meu formulário aqui. Esse aqui é um formulário, vai ser o meu formulário principal, meu único formulário. Vejam que ele criou um form. Aqui eu tenho as propriedades desse formulário aqui do lado, tá? Eu vou esticar um pouquinho aqui para que vocês vejam. Percebam que o Delphi ele é muito prático de trabalhar. Também em relação a outras linguagens, eu também acho que o Delphi foi o primeiro que criou esse ambiente de desenvolvimento muito fácil de preencher as propriedades. Então é o seguinte, ó, formulário. Eu vou dar um nome para o meu formulário aqui, ó. Eu tenho o DFM e eu tenho o .pass, são dois arquivos. Um arquivo que fica o meu código, esse aqui, ó, aperto F12, ele vem aqui no código. Esse aqui é o código do formulário, o código a programação. E aqui eu tenho DFM. O DFM seria outro arquivo que fica também o código, mas para montar essa tela. São códigos diferentes. Então aqui, ó, pessoal, Caption. Caption é o que aparece aqui em cima, ó. Vejam bem. Calculadora. Certo? Perfeito. Lá em cima, ó, perceba que apareceu calculadora. Aqui eu tenho a propriedade name. Ó, é o nome do meu formulário. Em programação visual, sempre utilizem o nome do componente, procurem abreviar o nome do componente e depois um nome para ele. Então, por exemplo, aqui é um form. Então, eu vou chamar ele de FRM calculadora. Tá? FRM, que eu já sei que ele é um formulário, e sei que ele é o meu objeto aqui, que vai ser a minha calculadora. Tá? Vou salvar esse projeto só para vocês já aprenderem a salvar também. Como vai ser um projeto aqui, ó, de um único formulário, vai ser bem simples. Vocês podem acompanhar aqui, ó, no Project Manager, aqui do lado, ó, aparece o projeto, que é o meu programa em si, e aqui os meus formulários. Ó. Aqui o DFM, que é essa telinha que vocês estão vendo. E aqui o meu código, que é a Unity, onde eu programo nela. E aqui o projeto, que é o executável. Então o executável gera um arquivo e depois você cria outros arquivos que você vai configurando. Então cada tela, por exemplo, vai ser um novo arquivo. Tá? Então vamos aprender a salvar aqui. Eu vou dar um save projeto, deixa eu ver, ok. Ó. Ele vai me pedir uma pasta. Então nós vamos chamar aqui, ó, documentos, curso. Eu vou criar aqui, ó, Delphi. Eu vou chamar então uma nova pasta e vou dar o nome da pasta de aula 3. Espero que estejamos na aula 3. Opa! Aula 3. Entrei nela. Aqui ele está me pedindo a Unity, que é o código do formulário, certo? Então nós também vamos dar uma nomenclatura para esse arquivo para a gente saber de que se trata. Então, como ele é em Unity, eu vou chamar aqui, ó, Unity calculadora. Tá? Essa parte do código aqui, essa parte do nome, eu vou colocar o mesmo nome do formulário. Lá está FRM calculadora, aqui eu vou chamar de Unity calculadora, porque os dois têm ligação direta.
Os dois fazem menção à mesma coisa, que é a tela, aquela tela calculadora. Então prestem atenção. Unity, para mim saber que é Unity, e calculadora, que é o nome do meu objeto lá, do meu formulário, que lá está FRN. Salvei aqui, ele vai pedir agora o nome do projeto. Ó. O projeto é o meu programa. O meu programa chama-se calculadora. Aqui eu dou o nome que eu quiser, tá? Porque é o meu projeto. O programa que vocês forem criar. Se eu fosse criar um programa financeiro, eu poderia aqui colocar financeiro. Se eu fosse colocar um cadastro de pessoal, eu colocaria cadastro de pessoal. Como bem entender. Salvei o meu projeto, pronto, vou começar a desenvolver. Para que eu desenvolva uma calculadora, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de botões, nós vamos fazer estilo aquela calculadora do Windows. De botões e um campo para exibir o valor. Então eu vou procurar aqui, ó, na guia de componentes, aqui em cima, são os componentes de acesso a dados, o acesso a visualização, para que eu configure esse formulário. Então eu vou chamar, vou criar o componente Edit, ó, tá vendo aqui, ó, T-Edit. Clica nele e clica no Form. Ele montou essa janelinha. Aquela famosa janelinha que vocês, a entrada de texto, onde vocês digitam textos, tá? Eu crio aqui, ó, vou criar ela pequenininha aqui, vou colocar o tamanho todo. Lembrando que eu vou utilizar componentes bem simples, tá? Então esse aqui, ó, vai ser o meu resultado. Então eu vou dar o nome de quê? Teste. Esse teste aqui eu vou deixar zerado. Vou deixar um 0 aqui, tá? Aqui, ó, o name dele. Ele é um edit, tá? O nome desse componente aqui, ó. O nome desse componente aqui eu posso visualizar aqui, ó, edit. Ele é do tipo T-edit. Então nós vamos abreviar o nome o tipo de componente que ele é. Um edit, então eu vou colocar ed, certo? Meus edits todos serão ed. O nome desse componente vai ser resultado, que é onde eu vou demonstrar o resultado do meu cálculo. Então eu coloco ed resultado, tá? É o nome do componente. A propriedade teste aqui, ó, é o que eu estou exibindo lá, ó. Que eu colocar aqui dentro é o que vai aparecer lá dentro. Eu coloco 0, ok. Vamos deixar mais bonitinho aqui, configurar ela, para que o alinhamento dela seja à direita. Ó, alinhei ali como demonstra. Então aqui, ó, na propriedade ali. Aqui, todas essas propriedades vocês podem mexer e brincar. Tudo está relacionado a esse componente que eu estou selecionado. Quando eu clico no formulário, aqui aparecem as propriedades do formulário, certo? Entenderam como é simples, 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 tá certo? Agora o que a gente precisa? De botões. Os botões que vão ser onde a gente vai clicar nos números, tá? Então aqui a gente vai colocar, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar, aqui eu copiei e colei, tá? Façam como preferir. Pode ir clicando e colando na tela. Mas no meu caso aqui, eu estou puxando aqui, ó. Vou alinhar o botão. Vocês já vão... você já vai entender o que eu estou fazendo aqui. Pelo menos deveria. Vamos fazer uma coisa bonita. Sempre tentem, quando já for desenvolvendo, já produzir uma coisa apresentável, tá? Não joguem botão espalhado para um lado, botão sem nome, botão sem caption, sem nada. Faça uma coisa bonita, para não perder tempo depois também, ó. Eu selecionei aqui, ó, todos esses botões, vou copiar, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V. E cola, eu arrasto. Agora o que eu vou fazer? Ó? Esses botões aqui, ó, vão ser os botões dos sinais. Mais, menos, piriri, pororó. Tá? Cliquei no primeiro botão aqui, ó, eu vou no text. No caption, que é onde eu estou exibindo lá o nome. Eu vou colocar, por exemplo, mais. Esse eu coloco aqui, ó, caption, menos. Esse eu coloco o multiplicar. Só que multiplicar eu vou colocar um X, tá? Mas para fazer o cálculo lá a gente usa o asterisco. E o dividir. Vou colocar uma barra. Tá? Coloquei as 4 operações matemáticas aqui. Ó.
Agora vamos colocar o nome para esses botões, tá? O nome para o botão é um botão. Como é que eu abreviaria isso? Posso abreviar com BT. Como é que vai ficar o nome dele? BT somar. Soma. BT soma. O menos aqui, ó. BT subtrair. BT multiplicar. BT dividir. Ok? Agora vamos para os outros aqui, ó. Vamos colocar os números. Vamos tentar configurar da mesma forma que é uma calculadora. Esse botão do meio aqui a gente vai colocar o caption dele como 0. Esse aqui 1, esse aqui 2, esse aqui 3. Percebam que eu não clico lá na propriedade. Por exemplo, eu cliquei aqui no botão. Como já está selecionado aqui a propriedade, o que eu digitar já cai lá dentro. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Bonitinho, né? Esse botão aqui a gente vai utilizar como igual. E esse botão aqui a gente vai usar como limpar. Clear, por exemplo, nas calculadoras vocês vão achar um C. Nós vamos colocar o portuguesão aqui, ó, limpar. Tá? Agora, o que acontece, pessoal? Eu tenho Edit e eu tenho botões aqui, certo? Essa é a parte visual configurada. Ó. Cada botão que eu clico aqui, eu tenho as propriedades aqui do lado. Então, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Esses botões também, ó. Limpar, eu tenho que dar um nome para esse botão. Não preciso, tá? Posso utilizar, mas para deixar mais bonitinho, mais apresentável, uma programação de código limpo. Vocês vão aprender futuramente o que é programação com código limpo. Então, o botão limpar, nós vamos BT limpar. O igual, eu vou colocar BT igual. Aqui, BT 0. Não, posso fazer o seguinte, ó, BT 0. BT 1. BT 2. BT 3, BT8, BT9. Se vocês ouvirem um ronco aí, a minha filha está dormindo aqui do lado e está roncando. Mas isso não deve nos atrapalhar. Então aqui, pessoal, todos os botões estão renomeados com o seu devido texto, caracterizado, perfeito. A nossa calculadora, a parte visual dela está prontinha. Não precisamos fazer mais nada na parte visual. Agora vamos para a mão na massa. Agora a gente vai programar. Certo? Então, primeira coisa, olhem bem, eu vou configurar eventos agora. Tá vendo os botões aqui, ó, o botão mais, o menos, o multiplicar e dividir? Nós temos aqui os eventos aqui do lado, ó. Eventos. No Object Inspector aqui, ó, a gente tem as propriedades e temos os eventos. Eventos são ações que cada componente tem. Então, por exemplo, aqui, ó, os botões, eu tenho os eventos aqui, ó, onClick, que é o quê? Quando eu clicar neles, eles vão fazer alguma coisa. E é aí que eu vou configurar o que eles têm que fazer. Se eu clicar, por exemplo, no Edit, eu tenho onClick também. Se eu clicar no Form, eu também tenho um onClick, que vai fazer sempre quando eu clicar nele. Então, geralmente, quando você clica no Form, ele não faz nada. Por quê? Porque eu não configurei nada, você não configurou, ele não vai fazer nada. Mas os botões, obviamente, com certeza vai ter um evento nesse botão quando eu clicar nele. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu clicar no botão mais, eu venho aqui, onClick, dou dois cliques aqui, ó, ele vai criar aqui, ó, um método chamado que BT soma, que é o nome do meu botão, clique. Ele cria um evento com o nome do botão e com a operação que ele vai fazer, com a ação. Se eu clicar em F2, ele vem aqui no formulário de novo. Então percebam o seguinte, a gente vai lá para baixo e vai configurar alguns parâmetros que a gente vai precisar. Primeiramente, o que eu preciso? Eu não expliquei para vocês ainda como funcionam as classes, objetos e tudo mais, tá? Então nós vamos ignorar essa parte aqui porque eu vou explicar futuramente. Mas isso aqui é uma classe, tá? Mas esqueçam tudo isso. Então, por enquanto, nós vamos vir aqui, ó, em Private
dentro desse private aqui, ó. Depois vocês vão entender, mas é só o local onde eu vou configurar essas variáveis. Então aqui eu vou ter uma variável chamada operação, para que eu saiba qual é a operação que eu estou fazendo. A operação eu coloco, então eu vou dar um nome, vou criar uma variável, eu preciso de uma variável. Eu já ensinei isso nas outras aulas, então eu preciso de uma variável que me guarde a operação que eu esteja fazendo, se eu estou somando, multiplicando, dividindo e tudo mais. Então nós vamos dar um nome aqui ó, de f. No Delphi a gente sempre usa o f quando for uma variável que fica aqui na classe. Tá? Então eu coloco, só para distinguir a diferença de uma classe de uma variável pública ou privada, ou que esteja dentro de um método ou não. Por enquanto não dê bola para isso. F operação. Sempre sem acentos, tá? Eu vou dar o tipo dela de string, tá? O tipo dessa variável vai ser string. Eu preciso de uma variável para guardar o total da soma lá que eu estou fazendo. O total, se eu estou diminuindo, multiplicando e vou somando nela, vou colocando o total. Então nós vamos criar uma f total, que vai ser do tipo double. É o tipo de dados double, que guarda números com vírgula e tudo mais. Tá? Por enquanto é isso aqui. Então, percebo, criei essas duas variáveis aqui. Criei aqui na minha classe. Aqui dentro do private. Não dê bola para isso aqui, esqueçam, depois vocês vão entender. Então agora eu vou configurar os eventos aqui ó, das minhas operações matemáticas. Então eu venho aqui no botão mais e venho no onClick aqui, dou 2 cliques, ele vai criar o método bt soma click. E aqui eu coloco assim, ó, f operação 2 pontos igual ao quê? Qual é a operação que eu estou fazendo? A operação que eu estou fazendo é mais. Ponto e vírgula. É só o comando que eu vou passar aqui. Ó. Eu vou dizer que aquela operação, aquela variável que eu criei lá em cima, eu vou alimentar ela com o valor mais, para que eu saiba qual é a operação que eu estou fazendo. Agora eu retorno aqui nos outros botões e eu vou configurar também. Ó. Eu também posso, em vez de clicar aqui em um clique, eu simplesmente dou 2 cliques aqui no botão. Ele também vai fazer a mesma coisa. Ó. Ele criou agora um método para o botão subtrair clique. E aqui eu faço a mesma coisa. F operação 2 pontos igual a menos. O Delphi ele não usa case sensitive, tá? Não importa se vocês estão escrevendo maiúsculo ou minúsculo, ele não faz diferenciação. Agora no vezes aqui também, f operação 2 pontos igual a lembre-se, a gente trabalha sempre com o asterisco para multiplicar e não com o x, né? O x é só visual, mas aqui internamente a gente vai trabalhar com o asterisco, que é o operador matemático para multiplicação. E o dividir também, mesma coisa, vamos colocar a operação como dividir. Aqui percebam que eu coloquei entre aspas, entre apóstrofos, não é aspas, porque é um string. String eu tenho que tratar assim, sempre entre apóstrofos. Tá? Se fosse numérico, bastaria eu digitar o número. Perfeito, pessoal. As 4 operações matemáticas eu já criei os eventos aqui em cada botão. Tá? Agora vamos começar, por exemplo, com os números. Agora eu vou ensinar uma gambiarra, que é o quê? Para a gente acelerar o processo de programação. Tá? O que eu faço aqui? Ó? Por exemplo, se eu selecionar esse e esse botão, todos eles vai aparecer aqui do lado as propriedades deles. Tá? Só que as propriedades que são comuns, que elas são iguais para todos, elas aparecem aqui. As que são diferentes, ele oculta. Por exemplo, o nome ele não apareceu mais aqui. O caption, ele apareceu em branco. Se eu clicar e digitar alguma coisa aqui, ele vai colocar o mesmo caption para todos. Só que eu só quero que o evento onClick seja igual para todos. Eu vou criar apenas um método onClick lá na programação. Olha o que vai acontecer.
Percebam, né? Eu tenho um botão dividir aqui, ó. Ele tem um método para ele. Aqui, o botão dividir. Eu tenho um para multiplicar e eu tenho um para o soma. Só que eu só vou ter um para todos aqueles botões. Todos aqueles botões vão vir nesse método aqui, ó. Porque eu dei no botão 7. Tá? Porém, o que nós vamos fazer? Eu posso criar aqui, ó, o nome dele. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, dt número, ou por exemplo, assim, ó, número clique, e dei 2 cliques aqui. O que ele fez? Ele renomeou o meu método para número clique, só para não ficar o número de um botão lá. E daí então, assim, ó, cada botão daqueles que eu clicar vai cair nesse método, tá? Quando eu clicar naquele botão, em qualquer um deles, ele vai cair aqui. Então agora como é que funciona o comportamento de eu clicar naquele botão? Ele vai fazer o quê? Eu tenho um ed resultado lá, né? Ó, ed resultado. Se eu der um Ctrl espaço, ele aparece a dica aqui, ó. Code Insight, para que eu não escreva mais, eu simplesmente seleciono e dou um Enter, ele escreve para mim. O ed resultado tem o número que eu estiver digitando lá. Por exemplo, eu digitei lá o 50, ele está lá no ed resultado. Ele vai estar aqui, ó, escrito aqui. Tá? Só que quando eu clico então no número, eu tenho que escrever o número que eu estou digitando lá em cima. Então eu coloco ed resultado, ponto teste, 2 pontos, igual. Então o número que eu digitar lá, o botão que eu apertar lá, tem que ficar dentro do teste aqui. Então, o que eu vou fazer? Só que se eu for digitando 1, 2, 3, 4, ele tem que ir acrescentando esse número do lado. Então eu tenho que fazer essa técnica aqui, ó. Eu coloco id resultado é igual a id resultado.txt mais o quê? Não é que ele vai somar, ele vai juntar, tá? Ele é um string aqui, ó. Eu tô tratando do valor que está lá no id resultado, no componente edit lá. Quando eu coloco ponto .txt, é o que está escrito lá dentro. Lembram que a gente preencheu ali nas propriedades? Quando eu digitei ali no texto aqui do lado, aparecia lá, né? Então eu estou tratando do que está escrito. Então, como eu estou atribuindo a uma variável aqui, a uma propriedade, eu vou colocar aqui, ó, tudo que tiver aqui na frente vai entrar nessa propriedade e vai ignorar o que tiver lá dentro. Porém, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que tem lá dentro e vou concatenar com o valor que eu clicar. E aí o que eu vou fazer? Olha a gambiarra que eu vou fazer aqui. Pode ser uma gambiarra, pode ser uma técnica, mas é só para facilitar. Lembram que no caption do botão tem os números que eu vou digitar, certo? Então eu faço o seguinte, ó. Eu coloco T button, aqui eu faço assim. E aqui eu tenho o sender. O sender aqui é uma variável, é um objeto que traz aqui pra gente o botão que eu cliquei lá. Então eu coloco aqui, ó, sender ponto caption. Então ele vai fazer o quê? O que tiver lá naquele botão escrito. Ele seria isso aqui, ó. Por exemplo, se eu clicasse no botão 7 lá, ficaria bp 7.caption. Isso aqui seria o código, tá? Só que como a gente fez uma generalização aqui para ir para todos os botões, eu ignorei isso aqui, eu teria que fazer um para cada um. Então eu faço o quê? Eu utilizo essa técnica aqui. Eu faço um typecast. Aqui eu sei que é o botão, só que daí se eu colocar só sender.caption, eu não vou ter essa propriedade caption, porque eu não sei quem é. O sender não está definido que, ó, se ele é um edit, se ele é um formulário, se ele é um botão. Ele apenas aponta para a memória onde eu tenho o componente. Então isso aqui é um pouco avançado, tá? Não se preocupem também com isso aqui, porque mais para frente vocês se acostumam. Aqui eu coloco então o nome da classe do botão, tButton.sender. Prestem bem atenção nisso aqui que provavelmente vocês não vão entender. É copiar e colar mesmo. Ou olhar, copiar e escrever. Mas aqui, esse comandinho aqui, ó, apenas pega o que está escrito no botão, ó, tá? Isso é uma gambiarra ou uma técnica, como preferirem. Então é o seguinte, ó.
Quando eu estou clicando nos botões, ele está acrescentando no texto o que eu estou clicando lá. Vamos testar? Vamos rodar aqui e vamos ver se ele roda. Ó, abriu o meu programa e eu tenho aqui. Então, quando eu clico em 9, ó, ele digita lá 9, 8, 1. Tudo que eu for digitando aqui, ele vai acrescentando aqui. Entenderam? Simples, né? Se eu clicar no limpar, ó, ele não faz nada porque eu não configurei esse botão. Né? Igual, aqui ele até faz, mas não tem função nenhuma ainda, porque ele só coloca o operador que eu escolhi. Então, funcionou. A opção aqui de eu digitar os valores, ó, tá funcionando perfeitamente. Vamos retornar. Agora é o seguinte, vocês perceberam, vou rodar aqui de novo, vocês perceberam que quando eu clico lá, ó, por exemplo, tá 0 ali, certo? Tá um 0. Tá zerado, não tem valor nenhum. Quando eu clico no 9 aqui, ele não deveria aparecer 0,9. Ok, até não vai fazer diferença nenhuma, tá 0,9. Mas eu teria que acontecer o quê? Ficar somente o 9, por exemplo. Deveria ficar isso aqui, ó. Certo? É um controle que a gente tem que fazer aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma variável para ele guardar qual é o último número digitado. Nós vamos colocar f último número. String também. O último número aqui, ele tem que ser double. Ele vai guardar o quê? O último número que estiver lá no edit. Por exemplo, se tiver lá 5.500 digitado, é esse número que ele tem que guardar. Ele vai guardar o último número que eu vi na tela, que eu digitei lá, tá? Aí eu venho aqui no método número clique e eu vou fazer o quê? Sempre quando eu clicar no número, eu vou fazer o quê? F último número, dois pontos igual, ele vai ser igual ao quê? Ao que tiver escrito no ID resultado, o que tiver lá no edit. Sempre guardo o que tiver lá no edit. Aqui também agora nós temos um problema. Ó. O último número é um double. E o valor que a gente tem lá no edit é um string. Que eu só consigo trazer como string. Então eu vou converter isso para double. Então eu utilizo esse método aqui. Ó. Eu utilizo o str to float. Abro parênteses e dentro eu coloco. Eu vou passar como parâmetro o que tiver escrito lá no texto. Parâmetro é o seguinte, é uma coisa também que vocês vão entender depois. Parâmetros de métodos. Mas percebam, ó, todos os métodos que a gente cria tem um parâmetro aqui dentro. Então, por exemplo, o que eu passar dentro do parênteses, ele trouxe como parâmetro. Eu configuro o tipo de dados que eu vou trazer. Então, essa função aqui, ó, esse aqui é um método também, como se fosse isso aqui. Então, eu estou passando como parâmetro esse valor aqui dentro e ele me retorna. Essa é uma função que tem retorno. Vocês vão entender isso depois também. Mas quando vocês chamam isso aqui, ó, ele simplesmente pega o que tiver aqui dentro e transforma em número. Float. str to float. Tá? Passei para dentro do último número. Então, o último número que eu tinha lá no edit é o que vai estar aqui dentro. Aí eu tenho que fazer uma seguinte condição. Para que não aconteça aquele caso lá de eu digitar quando tiver 0. Por exemplo, aqui, ó, faço if f último número for igual a 0. Quando ele for igual a 0, significa que lá no edit tem um 0 lá, que eu zerei. Então eu tenho que começar a preencher. Eu faço isso aqui, ó. Agora tem briga de gato e cachorro. Vamos embora. Eu faço isso aqui. Eu não somo o que tiver escrito aqui, ó. Eu simplesmente pego o texto direto. Agora, se não for, é 0. Se for 0, vai fazer esta linha aqui. Aí eu coloco o else aqui, ó. Se não, eu faço essa linha aqui de baixo. Aqui então já está uma condição if. Se for assim, faça essa linha aqui. Se não, o else quer dizer se não for 0, ele faz essa linha aqui. Perfeito, gente? Faço esse código aqui, ó,
acabamos. Não tenho que fazer mais nada. Ou melhor, tenho sim. Eu tenho que mandar calcular. Como é que eu calculo? Eu vou criar um método agora que faz o cálculo. Então vejam bem, como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui em cima, ó, prestem atenção agora nessa técnica. Ó, eu posso apagar isso aqui e venho aqui no Public. Pode ser no Private também. Aqui eu faço o seguinte, vou declarar um método que vai somar. Ele vai ser o quê? Procedure. Calcular. Ponto e vírgula. É só o nome do método que eu vou chamar. Agora é o seguinte, eu vou clicar em Ctrl Shift C. Coloco na linha onde eu declarei aqui, ó, e vou clicar em Ctrl Shift C. Ele vai fazer o quê? Ó, ele criou o método aqui embaixo. O Delphi ele funciona dessa forma. Ó. Eu tenho que declarar os métodos aqui em cima e na implementation eu tenho aqui, ó, eu tenho a interface e eu tenho a implementation. A implementation é onde fica o código programado. Na interface eu tenho os nomes dos métodos que eu vou utilizar e as variáveis. Então, pessoal, no calcular a gente vai fazer basicamente o cálculo. O cálculo funciona da seguinte forma. Eu vou utilizar o case. O case é uma estrutura de condição, tá? Que eu, por exemplo, eu tenho lá, caso for isso, faça aquilo. Caso for aquilo, faça isso. Funciona da seguinte forma. Case, eu tenho que passar uma variável aqui, ó. Eu vou chamar de F operação. Off. Então, aqui é o seguinte, ó, olha como é que funciona a declaração. Eu coloco entre apóstrofos, se for mais, 2 pontos. Se for menos, 2 pontos. Se for o asterisco, que é o multiplicar, 2 pontos. Se for o dividir, 2 pontos. Então, olhem a estrutura bonitinha que ficou aqui, ó. É um case. Então, caso a operação for mais, ele vai fazer o que tiver nessa linha aqui na frente, ó. Se for menos, ele vai fazer o que tiver nessa linha aqui na frente. Se for multiplicar, ele vai fazer aqui, tá? Então, agora a gente tem que fazer o código dela. O código dela é bem simples. Eu vou mostrar aqui de duas formas para que vocês entendam. Então, por exemplo, aqui a gente tem um F total lá, né? O F total é o quê? F total, 2 pontos, igual ao quê? Ao F total, a variável, lembra? Quando eu estou atribuindo, quando eu estou colocando 2 pontos, eu estou atribuindo o que tiver aqui na frente para dentro da variável. Aqui. Tá? O que tiver aqui na frente, ele vai somar lá. Então, eu estou pegando o valor que já está lá e vou fazer o quê? Mais, porque a minha operação é mais o número que tiver lá no resultado. O número que você digitou, que vai estar escrito lá no resultado. Então, eu coloco o quê? ed resultado.text. Aí aqui a gente tem aquele velho problema. Aqui é string e aqui é float. Então, eu tenho que transformar o que está escrito como string em float para que eu consiga somar. Porque eu não consigo somar duas coisas diferentes. Então, eu vou fazer o quê? str to float. Fecho parênteses aqui, não, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final e coloco um ponto e vírgula para dizer que eu terminei a minha linha de comando. Tá aqui. Fácil, né? Agora, vejam bem, podemos fazer dessa forma aqui também, ó. Begin e end, ó, ele criou um end aqui. O begin e o end é só para dizer que eu comecei um bloco e comecei um bloco de comando e terminei. Eu vou fazer essa mesma linha aqui, ó, vou copiar e colar aqui dentro. Lembra que eu estou fazendo essa diferenciação para que vocês entendam como vocês podem utilizar o case. E aqui, ó, em vez de mais, eu vou colocar menos.
Perfeito? E posso fazer dessa forma aqui também. Eu dou um Enter ali e coloco F total. Em vez de mais, eu vou colocar multiplicar, que é o sinal, o asterisco. E aqui, novamente, eu repito e aqui eu coloco dividir. Tá? Então, quando eu estou passando dividir, eu estou dividindo o total que eu tenho lá somado, dividindo pelo número que eu tenho lá no edResult. Perfeito, né? Eu vou só ensinar mais uma coisa aqui, ó. Por exemplo, para a gente ficar bonitinho, eu vou deixar o código comentado aqui embaixo para vocês entenderem e olhar como vocês olhariam esse código. Ou melhor, vocês já entenderam que dá para fazer isso aqui, né? Eu não preciso deixar dessa forma. Eu vou deixar como ele tem que ficar. Um negócio bonitinho aqui, ó, linha por linha, para que vocês entendam facilmente. Ó. Deixo aqui. Porque a importância de você ter um código bem escrito é que você bata o olho e já entenda o que ele está fazendo. Você entenda, por exemplo, eu tenho 4 linhas aqui. Quais são as diferenças? Ó? Ah, eu percebo que aqui eu tenho o mesmo sinal e aqui eu tenho o mesmo sinal. O resto é tudo igual. Ó, entenderam? Então ele faz a mesma coisa, só que muda de acordo com o sinal. Perfeito? Então aqui eu executei o meu cálculo. Certo? O que eu tenho que fazer? Depois que eu calculei, quando eu fiz o cálculo, quando eu apertei no igual lá, que ele vai chamar essa função calcular. Eu tenho que fazer o quê? Colocar o resultado da conta que eu cheguei lá na tela. Então eu coloco ed resultado .txt, 2 pontos igual. Quem é que tem o meu resultado? É o F total. Então eu coloco F total aqui. Pronto. Certo? Novamente, vocês já vão estar sabendo aí que eu tenho uma incompatibilidade de dados. Aqui é string e aqui está double. Eu tenho que transformar então esse double em string. Agora eu uso a função ao contrário. Eu uso float to str. Pronto. Ó. A função que faz o processo inverso é float to str, que é um número flutuante. E agora eu vou fazer o que, gente? Agora vocês têm que raciocinar. Imagina, vocês estão com a calculadora aberta, vocês digitaram lá 1 mais 5. Apertaram no igual, apareceu o que lá? 6, certo? Que era o resultado. Aí eu pego e vou começar um novo cálculo. Por exemplo, se eu apertei no igual, 1 mais 5 dá 6. Menos 2 dá o quê? 4. Então eu apertei 1 mais 5 dá 6. Ficou 6 lá. Quando eu vou digitar alguma coisa, eu tenho que zerar o que está lá e começar a preencher o meu novo número, certo? Então, o que a gente usou para controlar isso era o zero. Aqui, certo? Era o zero. O último número seria o zero. Então, eu vou fazer o quê? O último número, F, último número, como zero de novo. Só para controle. Significa o quê? Que eu terminei a conta e vou começar novamente. A princípio pode parecer confuso, tá? Mas vocês podem brincar, podem tentar fazer sem colocar esse último número aqui e ver o que acontece. Mas, lembre-se, isso aqui não é uma coisa tão simplória, já é uma coisa mais complexa. É programação, vocês têm que brincar e entender, tá? Então é o seguinte, ó, cada vez que eu digitar, vou voltar aqui no código. Cada vez que eu digitar o código, apertar no mais ou no menos e tudo mais, por exemplo, apertei o mais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mandar calcular. Eu tenho que mandar no menos calcular também, porque eu posso colocar, fazer uma conta, 1 mais 2, menos 3, mais 5, vezes 7, dividido por 8, e assim vai. Então, sempre que eu apertar na operação, eu vou colocar a operação e vou mandar calcular. Tá? Sempre que eu digitar a operação, eu mando calcular. Então eu vou copiar essa linha de código aqui, ó, para todas as operações. Ó, coloco em todas. Vamos ver para cima aqui. Todas as operações. Ó, uma coisa que vocês devem perceber também é que o Delphi não importa a ordem que tiver escrito aqui, tá? Pode ver que ele ficou dividido, ficou aqui em cima, às vezes ficou aqui embaixo.
E mais importante ainda é o igual. O igual também eu tenho que mandar calcular. Teoricamente, só ele deveria calcular. Mas a gente está chamando nos outros também. Por quê? Eu digito 1 mais 2 menos 3. Quando eu apertei no menos, eu já tenho que dar o resultado lá na tela. Certo? Ó, só que aqui quando eu coloquei aqui ó, nas operações aqui, eu fiz um processo ao contrário. Tem que mandar sempre calcular antes e não depois. A primeira coisa quando eu clico na operação, eu tenho que mandar calcular antes, não depois. Por que que eu tenho que fazer isso? Agora vamos para mais um problema. Aí já é questão também de lógica. Eu estou criando a calculadora, vão me acontecer problemas. Eu já tenho que planejar isso. Quando eu calcular, ó, imagine, eu cliquei no 1 lá. Ficou o 1 digitado lá no ED resultado. Aí eu venho aqui e eu vou apertar no mais. Então imagine, quando eu aperto no mais, pode ser que eu já tenha um cálculo anterior. Eu tenho que executar esse cálculo. A nova operação desse cálculo vai ser mais. Mas e a anterior que estava lá? Por exemplo, digitei 5, apertei no menos. Aí eu digitei 2, tá? Eu não executei o cálculo ainda, tá o 2 na tela. Quando eu apertar no mais aqui para que eu some outro valor, eu tenho que mandar calcular. E ele vai calcular com a operação anterior ainda, não com a nova. A nova vai ser o próximo valor que eu digitar. Então, por isso que eu mando calcular antes. Porém, antes de eu mandar calcular, eu vou ter que fazer outra coisa. Quando for operações, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar o número digitado lá como o último número, tá? Para que ele não fique zero. Porque na operação calcular aqui, eu zerei ele. Certo? Que eu acho que não precisa zerar ele aqui. Eu vou tentar sem zerar ele aqui. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Quando eu calcular, eu vou colocar F último número, eu vou colocar o F total. Tá? Não tenho bem certeza. Na outra aula de C Sharp eu fiz aquela fórmula ali. Naquela forma ali. Vamos tentar uma estratégia diferente. Simplesmente eu vou mandar calcular para a gente diminuir o número de operações, sem precisar digitar muita coisa. Então ficou dessa forma aqui. Ó. Cada operação eu mando calcular e mando a operação. Só o igual que eu mando calcular. Ainda temos o limpar. O limpar, vamos configurar o limpar aqui. Ó. Dou 2 cliques no limpar. Eu tenho que chamar a função. Eu vou criar um método também chamado limpar. Cliquei no calcular e vou chamar o procedure limpar. Ó, perceba, eu tenho que vir aqui na interface e criar um método aqui. Eu poderia vir aqui embaixo e digitar ele. Tá? Aqui eu só lembrei. Nós poderia digitar toda essa estrutura aqui, ó, mas eu não preciso. Eu declaro ele aqui em cima e faço o que? Ctrl Shift C. Aí ele escreve aqui embaixo. O limpar a gente vai fazer o que? O limpar significa, ó, eu quero começar tudo do zero. Então, primeira coisa que eu faço, F último número, 2 pontos igual a 0. Zerei. ed resultado ponto texto, eu tenho que zerar ele. Vou colocar um 0 lá. Ponto e vírgula. Certo? E agora uma coisa muito importante, pessoal. Sempre quando eu limpar ou quando eu iniciar o programa, então nós vamos configurar o quê? Para quando iniciar o programa, ele já vai chamar esse método limpar. Mas uma coisa é o seguinte, preste bem atenção que na outra aula às vezes o pessoal me pergunta, manda mensagem me perguntando, por que eu iniciei a operação com mais? Eu tenho que iniciar a operação aqui, ó, F operação, 2 pontos igual a mais. Por que eu inicio com mais? Porque teoricamente a calculadora inicia com 0.
Quando eu estou digitando o valor, quando eu digito um número ali, automaticamente eu somei aquele número. Eu somei ao zero. Entenderam? É isso que ele faz. Ele soma o número que eu digitei ali com o número que está em memória. Qual é o número que está na memória? É o zero. Então ele soma. Então a minha última operação sempre vai ser mais. Por quê? Porque quando eu pegar e digitar, iniciar o programa e digito lá 5 e apertar no sinal de menos, ele tem que fazer o quê? Tem que pegar 0 mais 5 e daí ele vai pegar a operação menos para a próxima. Então, sempre com o mais. Pode ser que não fique tão claro, mas se vocês tirar isso aqui vai dar uma confusão enorme depois. Mas esses são os comandinhos aqui que eu vou ter no método limpar. E agora o que eu tenho que fazer? Aqui no formulário, F12, vim para o formulário, venho no limpar aqui e vou chamar o método limpar. Ponto e vírgula. Que ele vai fazer o quê? Vai lá e executar o método limpar. Olha o que eu fiz aqui. Quando eu cliquei, quando eu tenho um método, eu deixar o cursor em cima dele, se eu apertar no Alt na flechinha para cima, eu vou lá dentro do método. Ou ainda, se eu clicar no Ctrl, se eu apertar no Ctrl e colocar o mouse em cima, ó, e apertar nele, ele linka e vai para lá dentro também. Tá? Olha, a nossa calculadora está quase pronta. Quase prontinha. O que nós temos que fazer então agora? Garantir que o limpar seja chamado quando eu executar o programa. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu criar o formulário aqui, ó, no onCreate, eu vou mandar limpar. Então basta que eu chame aqui, ó, ache um método onCreate. Quando eu criar esse formulário, ele vai fazer então aqui, ó, onCreate. Dou 2 cliques aqui em cima e ele vem, criou o método formCreate. Quando eu criar o formulário, ele já vai executar. Então a gente vem aqui, ó, limpar. Ponto e vírgula. E pronto. Eu acho que já está funcionando. Vamos testar? Vou rodar aqui, ó. Quando você digita um código errado no Delphi, ele dá essa mensagem aqui, ó. There are errors. Significa que eu tenho um problema e eu não vou conseguir rodar o meu programa. Dou OK. E ele vai parar exatamente onde está o problema. Ó. Ele colocou uma linha vermelha e o cursor, antes do cursor é o problema. Aqui embaixo também ele vai dar a mensagem dizendo o que é o problema. Aqui ele está me dizendo o seguinte, ordinal type requerido. Por quê, pessoal? O case ele só aceita números, letras ou números pequenos, por exemplo. Ele não vai conseguir tratar como um inteiro aqui ou como um string. No meu caso aqui ele é um string, mas ele só aceita uma letra. Então essa operação nós vamos mudar o tipo dela para, em vez de string, nós vamos usar o char. Nem sei se tem o char no Delphi XE4, mas tem sim, porque ele mudou. Antigamente era algumas variáveis mudaram, mas a gente mudou para char. Char é uma letra só. Nesse tipo de variável só cabe uma letra. Ou é um A, ou um B, ou um número 1, ou um número 2, ou a letra mais, ou a letra menos. É só um caractere. Char é de caractere. Agora o case vai funcionar. Vamos, antes de compilar aqui, eu vou salvar. Lembre-se sempre de salvar a aplicação antes de rodar ela. Vou rodar, o que aconteceu? Rodou a calculadora. Será que está funcionando? Vamos fazer o teste. Ó. Vou clicar em 8, vou fazer o menos 2. Ó, não funcionou. Algo não deu certo. Porque ele digitou junto aqui, ó, com o número que eu estava. E sabe por que ele digitou isso aqui? Se eu apertar igual, ó, vai dar tudo errado. É aquele caso que eu disse aqui. Ó. Não dá para eu deixar o último número como total. Por quê? Porque quando eu cliquei lá no 8, quando eu cliquei no 8 e cliquei na operação, eu deveria... O próximo valor que eu digitar, ele não pode somar com o que está escrito. E quem é que controla isso? É esse método aqui, ó, número, controla aqui. Então, sempre que o último número for 0, ele tem que ignorar o que já está escrito e começar um novo número. Então, nós vamos, novamente,
mudar a estratégia. Tem que fazer. Lembra que eu falei que talvez a gente teria que mudar. Nós vamos fazer o quê? O último número é igual a 0 no calcular. Quando eu calculo, eu tenho que zerar. Perfeito? E aqui nas operações, antes de eu mandar calcular, eu vou pegar sempre o seguinte, ó, último número, dois pontos, igual a, e d resulte, o resultado, ó, lembre-se que é Ctrl espaço para aparecer a diquinha aqui, ó, e d resultado ponto text, ponto e vírgula. Aquele problema de incompatibilidade que a gente vai corrigir com o str to float. Ponto e vírgula. Esse comando a gente tem que fazer em todos os operadores. Eu tenho aqui no multiplicar, eu tenho que vir aqui no soma, eu tenho que vir no subtrair, e eu tenho que no dividir aqui, está aqui em cima, ó, antes do calcular. A lógica é essa. Agora a gente vai ver se funciona. Salvei e compilei. Compilei. Abriu a minha calculadora. Eu venho então 8 menos 2. Ó, agora funcionou. E agora aperto igual, dá 6. Funcionou a calculadora. Se eu limpar, 0. Perfeito. Vamos fazer outro teste. 2 mais 5 mais, ó, ficou lixo lá, alguma coisa deu errado. Limpei. 2 mais, ó, perceberam? Tá ficando alguma coisa errada. Por quê? Sabe o que aconteceu? Vou fechar aqui. Quando eu mandei limpar a calculadora, aqui ó, no método limpar, a gente não limpou o quê? A coisa mais importante. A variável que guarda o resultado, a f total. Eu tenho que limpar ela também, botar 0. Por isso que não funcionou o nosso cálculo. Agora salvo, rodo, coloco 2 mais 5 igual a 7. Mais 6 igual a 20. Viram que aconteceu uma coisa? Acontece também na calculadora normal. Ó. Se eu botar 2 mais 3 menos 2 igual a 3. Ó, 2 mais 5. Quando eu apertar uma das operações aqui, ele vai executar o cálculo, que é o 2 mais 5. Tem que dar quanto? 7. Então, 7, vou colocar aqui menos. Ó, veio 7. Agora eu vou colocar menos 1. E agora eu vou colocar, quando eu apertar no mais aqui, que eu vou continuar o cálculo, ele vai fazer aquele cálculo que estava agendado lá. 6. Coloquei um mais. Agora eu coloco mais 6. Dá o quê? Agora eu vou apertar igual. 12. Então a nossa calculadora funcionou perfeitamente agora. Certo? Essa aqui foi a nossa aula de Delphi. Você aprendeu a fazer uma calculadora bem simplória, mas bastante funcional. Você aprendeu técnicas de eventos de objetos, aqui de botões e edits, o formulário, você aprendeu operações matemáticas, variáveis, umas gambiarras aqui de passar eventos com o mesmo evento nos botões e ainda a estrutura aqui de condição com o case, tá? Tudo isso bem fácil para você entender. Eu vou passar o código bem devagarinho aqui. Até aqui ele veio parar. Aqui, ó, nem era para estar aqui. Eu vou passar o código bem devagar para que, de repente, se você tiver um problema aí, você possa acompanhar, copiar e colar. Estou bem devagarinho. Ó. Tá? Esse é o código. Simples e prático. Todas essas funcionalidades aqui, essas sequências que a gente criou, é importante estar na mesma ordem. Tá? Vou arrumar alguma coisa aqui. Por quê? Viram que uma
tentativa ali de eu estruturar de forma diferente não funcionou. Tá? Então, ela tem que ser exata. A programação ela tem que ser exata. Vocês têm que pensar em todas as possibilidades. Tá certo, gente? Eu fico por aqui. Eu espero realmente que você possa contribuir com o canal. Se você gostou dessa aula, você vai dar o seu like aí no vídeo e vai compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter, adicionar como favorito para dar uma força no canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.